E aí, beleza? Bem-vindo, bem-vinda ao canal do Góis. Se gostar do vídeo, não esquece antes de sair de dar aquele like para dar uma força. Se inscreva também, se puder, se quiser e se achar que deve. Hoje para falar aí de Brasileirão, última rodada domingo, hein? E aí, quem vai cair? Eu acho que o campeão também está indefinido, mas já está mais encaminhado, né? Acho que o Botafogo aí tá com grandes chances de levar esse título, até porque precisa apenas de um empate no último jogo contra o São Paulo. E o Palmeiras precisa vencer o Fluminense, né? O Palmeiras, mesmo fazendo a parte dele, se o Botafogo vencer, o Botafogo será o campeão brasileiro de 2024. Agora, a questão tá sendo ali embaixo, né? Para quem vai cair ou não. Então, 3 times já caíram, né? O Cuiabá, o Atlético Goianiense e o Criciúma, esses já estão rebaixados, e aí sobra uma vaga. E essa vaga está sendo disputada aí por 4 equipes, né? Até o Galo, né? Do Galo para baixo, o Galo que tem 44 pontos, o Galo, aí o Fluminense com 43 pontos, o Atlético Paranaense no ano do seu centenário, com 42 pontos, e o Red Bull Bragantino, que tem 41 pontos. Então, 41, 42, 43, 44. Olha só, como se fosse uma escadinha, né? E aí, esses 4 podem, qualquer um dos 4 pode cair, tem chance de cair na última rodada. Então, incrível aí como que acontece isso, né? Muitos não estavam por ali, por exemplo, o Galo foi chegando ali, né? Eu acho que o Fluminense ficou ali, ficou dentro da zona de rebaixamento e rondou aquela região ali desde o começo do campeonato, mas o Galo e o Atlético Paranaense e o Red Bull Bragantino, esses não, né, tiveram lá para o meio da tabela para cima, mas aí não fizeram um bom segundo turno, né, e acabaram caindo ali. O Galo, por exemplo, se dedicou às Copas, chegou às 2 finais, né, a Libertadores e a Copa do Brasil, e também meio que largou um pouco o Brasileiro. E agora, essa situação. Mas o Galo tem 44, joga em casa com o Atlético Paranaense, confronto direto. Então, confronto direto aí para os dois. Só que o Galo joga em casa. O Galo precisaria aí de um empate. O Atlético Paranaense precisaria vencer, porque um empate só talvez não desse pela combinação de resultados, né? E aí, o Bragantino, Red Bull Bragantino, joga em casa e joga com o Criciúma já rebaixado. O Bragantino não tem feito bons jogos, né? Por isso está ali, inclusive. Mas ele vai jogar em casa com uma equipe sem muita motivação, vamos dizer assim, né? Porque já está rebaixado o Criciúma. Mas também não é um jogo que possa ser simples pela condição que o Bragantino está. E aí, o que acontece com o Fluminense? O Fluminense pega o Palmeiras, que ainda tem chance de título, né? Acho, na minha opinião, eu acho bem difícil, né, que o Botafogo perca aquele jogo, porque só se o Botafogo empatar, ele já é campeão. Então, o Botafogo precisa de um ponto, né? Então, eu acho muito difícil o Botafogo não conseguir pelo menos esse ponto. Mas vamos lá, é futebol. E o Palmeiras, se ganhar o jogo e o Botafogo perder, o Palmeiras leva o título. Então, acredito que o Palmeiras vai jogar aí para vencer, pela chance que ainda tem de título, apesar de remota. O Fluminense, então, precisaria pelo menos tentar um empate contra o Palmeiras e torcer para os outros também tropeçarem e não pontuarem. Bom, os critérios de desempate, número de vitórias, tá assim, o Red Bull Bragantino tem 9, o Galo tem 10, e aí o Fluminense e o Atlético Paranaense tem 11. Se precisar de um tirateima no critério de número de vitórias, aí não daria para o Red Bull, porque ele tem aí 9 vitórias e os demais têm mais vitórias, né? Pelo saldo de gols, o saldo de gols deles estão um pouco semelhantes, aí ia depender dos placares que os jogos tiverem no fim das contas, né? Pelo critério de saldo de gols. Então, eu acho assim, a vida dele está bem complicada, né? A vida do Atlético Paranaense é parecida com a vida do Fluminense, vai jogar fora de casa com o Galo e precisaria, para garantir, uma vitória, né? Um empate pode garantir caso haja uma combinação de resultados, mas a vitória é que garante. Na verdade, para o Galo, uma vitória garantiria, como eu falei. Para o Fluminense, um empate, dependendo da combinação de resultados,
ajudaria, né? Porque acho que esperar uma vitória do Fluminense contra o Palmeiras no Allianz acho meio difícil, não impossível, mas difícil. Para o Atlético Paranaense, melhor seria vencer o Galo e não apenas empatar, para ficar aí bem tranquilo mesmo, né? E o Red Bull não resta outra coisa senão vencer. Um empate não tiraria o Red Bull da situação. Então, estão aí 4 times brigando por uma vaga de descenso. A briga que ninguém quer ter, na verdade, né? Mas, infelizmente, essas 4 equipes chegam na última rodada do Brasileirão nessa situação. A 37ª rodada, né, que foi aí durante a semana, ela definiu muita coisa, né? Então, por exemplo, o Botafogo ter vencido o Internacional fora de casa foi que deu a condição para ele, né, poder apenas empatar o jogo na última rodada para poder ser campeão. Então, essa vitória foi muito importante, até porque o Palmeiras também venceu. O Palmeiras venceu o Cruzeiro num jogo sem torcida, o Palmeiras com portões fechados, e o Palmeiras venceu o Cruzeiro de virada por 2-1. E aí continuou ali na cola do Botafogo, mas agora é a última rodada e basta um empate para o Botafogo, como eu já disse. O Bahia teve um confronto direto com o Corinthians pela vaga na pré-Libertadores, perdeu por 3-0. Aliás, o Corinthians que teve aí uma arrancada espetacular, 8 vitórias seguidas, e o Corinthians segue aí na briga, né? Sai lá da briga pela zona do rebaixamento e segue na briga por uma vaga na pré-Libertadores. Foi uma recuperação, assim, espetacular, né? Em tão pouco tempo, o Corinthians conseguiu sair de uma situação para outra, vence o Bahia e fica praticamente ali com a vaga na pré-Libertadores garantida. O Bahia, que agora precisa de uma vitória, mas só depende dele também. Para o Cruzeiro já ficou um pouco mais difícil essa vaga na pré-Libertadores. Então tá aí se definindo, né, o Campeonato Brasileiro. Vai chegando ao fim, última rodada, 38ª rodada. Eu gostaria de fazer-lhes um convite. Eu estarei comentando o jogo Palmeiras e Fluminense, lá do Allianz Parque, né? Estarei com a equipe da Sempre Mais Futebol. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? Vai ter narração, comentário e reportagem aos moldes do rádio, e aí também com as imagens da gente lá no Allianz Parque, direto, ao vivo. E aí a gente vai acompanhar todos os jogos no mesmo horário, e ali a gente vai saber quem será o campeão, quem vai cair, quem vai ficar com as vagas e assim por diante. E eu agradeço você por assistir o vídeo até o final, né? Se você chegou até aqui é porque gostou, então não esqueça do like, não esqueça de se inscrever no canal e dar aquela força. E um grande abraço, espero vocês então a partir do Allianz Parque, lá ao vivo, comentando o jogo entre Palmeiras e Fluminense lá no canal da Sempre Mais. Valeu? Então é isso, forte abraço, até a próxima, valeu!